Hoje vamos ver função polinomial do segundo grau ou função afim. Essa função ela possui diversas aplicações no nosso cotidiano, né? Principalmente em situações relacionadas à física, que envolvem movimentos, tanto movimentos unificados variáveis, lançamentos oblíquos, também ele é utilizado na biologia, é utilizado na administração, na contabilidade, em várias áreas, né? Então, a gente usa a função quadrática ou a função polinomial do segundo grau. Mas o que é uma função polinomial do segundo grau? Ela é uma função do tipo quê? Ela é uma função do tipo f de x, que ela será igual a ax ao quadrado, né? Mais bx mais c. Onde esse a, b e c, eles são números reais, e onde A, esse Azinho aqui, ele tem que ser diferente de zero, ou seja, ele não pode ser igual a zero, porque qualquer número multiplicado por zero, ele será igual a zero. Aqui embaixo a gente tem alguns exemplos de uma equação, de uma função polinomial do segundo grau, ou uma função quadrática. Aqui, ó, f de x ela é igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Quem é meu A aqui? Meu A é o quê? Meu A é igual a 3. Meu A eu sei que é esse valor aqui. Quem é meu B? Meu B é menos 4. E meu C? Quem é meu C? Meu C é 1. Então, essa função aqui, ela é uma função, é um exemplo de uma função polinomial do segundo grau, uma função do segundo grau. Aqui também a gente tem outro exemplo, aqui x ao quadrado menos 1. Então, quem seria o meu A? O meu A é 1, que a gente entende que aqui tem 1, né? Que vai multiplicar esse x ao quadrado. Meu B é 0, porque não está aparecendo aqui. Então, essa função a gente pode dizer que ela é do tipo x ao quadrado mais 0 menos 1, não é? Uma função f de x. E quem é o meu C? O meu C é menos 1. Esse outro exemplo aqui, ó, quem é o meu A? Meu A é igual a 2, meu B é 3 e meu C é 5. Essa função aqui, quem seria o meu A? O meu A é menos 1, porque a gente entende que aqui tem um 1, não é? Então, meu A é menos 1. Meu B, ele é 8. E quem é meu C? Meu C, ele é 0, porque ele não está aparecendo aqui, não tem. Então, a gente entende que é um valor, que o valor dele que ele é igual a 0, é um valor nulo. Então, essa função ela é do tipo f de x, né? Igual a menos x ao quadrado, mais 8x mais 0, né? Porque não tem o termo independente C. Essa função aqui, esse outro exemplo aqui, quem seria o meu A? O meu A seria igual a menos 4, quem seria meu B seria igual a 0 e C igual a 0, né? Como se dá um gráfico de uma função quadrática? Então, o gráfico de uma função quadrática, ela é uma parábola. Que essa parábola ela pode ter tanto concavidade voltada para cima, como também a concavidade voltada para baixo. Tanto ela pode ter esse formato aqui, ó, que nem está nesse exemplo aqui para cima, como também ela pode ser aqui para baixo, em qualquer parte do plano, do nosso plano. Pode ser aqui, como também pode ser assim, ó. Então, aqui vai depender. Quando é que ela vai ser a concavidade para cima e quando é que vai ser para baixo? Ela vai ter a concavidade para cima, vai ser voltada para cima, nesse exemplo aqui, que está de lilás aqui. Quando o meu A ele for maior que 0, ou seja, quando eu tiver uma função do tipo f de x igual a 4x ao quadrado mais 2x mais 1, então eu sei que essa concavidade ela vai estar para cima. Por quê? Porque o meu A ele é maior que 0. E se for menos 4, eu sei que a concavidade vai estar para baixo, porque o meu A ele é menor que 0. Então, vamos fazer um exemplo aqui de como seria o gráfico de uma função quadrática. Então, eu tenho aqui a minha função y igual a x ao quadrado. Então, para mim encontrar o gráfico, para mim esboçar o meu gráfico, eu preciso fazer o quê? Aqui eu vou atribuir valores a x, não é? E vou encontrar quem é meu y. Se meu x ele for igual a menos 2, vamos fazer aqui, a menos 3. Y será igual a quanto? Menos 3, não é? Ao quadrado. Ou seja, y ele será igual a 9. Então, eu tenho o meu primeiro ponto aqui, que ele é o quê? Menos 3 de x e 9 de y. Se eu disser que o meu x ele é 2, agora vamos substituir por 2.
Por menos 2, vamos fazer por menos 2? Vamos substituir por menos 2. Se x for menos 2, y será igual a menos 2 ao quadrado, ou seja, 4. Então, eu tenho o meu segundo ponto aqui, menos 2 e 4. Agora, vamos atribuir outro valor a x, se x for igual a menos 1. Se x for menos 1, quem será meu y? Y é igual a menos 1 ao quadrado. Então, o meu y ele é igual a 1, ou seja, o meu terceiro ponto ele é menos 1 de x e ele será igual a 1 de y. E se meu x for 0? Se meu x for 0, meu y ele é igual a quanto? Meu y também será igual a 0, né? Porque vai ficar o quê? 0 ao quadrado, ou seja, meu y é igual a 0. Então, o meu quarto ponto vai ser 0 de x e 0 de y. Então, eu sei que esse meu gráfico ele vai passar pela origem. E se o meu x ele for igual a 2? Vamos botar 3. Se x for 3, y será o quê? 3 ao quadrado. Y será igual a 9. Então, meu quinto ponto, ele é igual a 3 de x, que foi o valor que nós atribuímos, e o 9 de y. E se meu x for igual a 2? Isso aqui a gente vai atribuir valores a x. Aqui vamos atribuir valores a x e encontrar o nosso y. Ou seja, a partir do momento que eu vou atribuindo esses valores a x, eu vou jogar aqui nessa minha função aqui, ó, e vou achar quem é o meu y. Se x for igual a 2, y será o quê? 2 ao quadrado, não é? Ou seja, onde tem x, eu vou substituir pelo valor que eu atribuí, não é? A ele vai ser igual a 4. Então, o meu sexto ponto, ele será 2 de x e 4 de y. E se meu x ele for igual a 1? Então, y será igual a 1 ao quadrado, não é? Ou seja, 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1. Então, meu y será igual a 1. Então, meu sétimo ponto, ele é 1 de x e 1 de y. A partir de agora, a gente monta aqui o nosso gráfico. Gente, é para ficar retinho. Estou fazendo ao máximo, mas não consigo ainda. Vocês façam com uma régua aí. Então, aqui é y, aqui é x. Aqui a gente tem os pontos positivos, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui a gente tem os pontos positivos de y. Aqui a gente tem os pontos negativos de y. E aqui os negativos de x. Aqui é a nossa origem. Então, quem seria o meu primeiro ponto? Meu primeiro ponto, ele é menos 3 de x. Aqui, ó. 1, menos 2, menos 3. Vocês fazem todo alinhadozinho. E 9 de y. Então, 1, 2, 3. Tá aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9. Digamos que esteja aqui o 9. Então, esse primeiro ponto seria aqui, ó. Menos 3 de x. Esse meu segundo ponto, menos 2 e 4. Ó, aqui, menos 2. 1, 2, 3, 4. E 4, ó. Menos 2 e 4. Vocês façam com a réguazinha bem alinhada. O meu terceiro ponto seria menos 1 de x e 1 de y, não é? Ó. Então, seria aqui. Esse meu quarto ponto aqui, esse quarto aqui é 0 de x e 0 de y, ou seja, ele vai passar aqui, não é? E o meu quinto ponto, ele será o quê? 3 de x, tá aqui o 3, e o 9 de y, aqui, ó. O outro será 2 de x e 4 é de y. Então, vai ser aqui. E esse ponto 7, esse aqui, esse último, ele será 1 de x e 1 de y. Ou seja, o gráfico, ele vai ficar, né? Ele vai tomar essa proporção. Ele vai ser o esboçamento dele vai ser assim, ó. Esse seria o gráfico. Façam bem alinhadinho, viu? As medidinhas bem certinhas. Aqui tá torto. Não levem em consideração. Porque eu faço aqui sem régua, é nessa mesa. Então, fica mais difícil para mim fazer todo alinhado. Então, aqui vocês podem observar que essa concavidade ela vai estar para cima. A gente já sabia que essa concavidade ela ia estar voltada para cima. Por quê? Porque o nosso x ele é maior que 0. Então, zeros, né, ou raiz de uma função. Então, só relembrando aqui que uma função polinomial do segundo grau é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c.
onde A, B e C, eles têm que pertencer, né, aos reais, e A, ele tem que ser diferente de zero. Então, dada uma função, você só joga na fórmula de Bhaskara, qual é a fórmula de Bhaskara? Bhaskara é igual a x, será igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4ac, 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividido por 2a. Eu sei que vocês fazem separado. Ou seja, tudo que está na raiz, vocês atribuem a delta, né? E resolvem separadamente. Mas tanto vocês podem resolver separada, que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, como também vocês podem jogar direto na fórmula de Bhaskara. Aqui, ó, quando o delta ele é positivo, há duas raízes. Ou seja, quando esse delta aqui, o valor dele é positivo, há duas raízes reais distintas. Quando ele for zero, aqui é só um lembrete, quando o delta for igual a zero, há uma raiz, né, real. E quando ele for negativo, não há raízes, né? Real, ou seja, não existe uma raiz de um número negativo. Então, aqui tem assim, pede para esboçar o gráfico da função, ele dá uma função y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Então, a gente fazendo para y igual a zero, a gente vai igualar isso aqui a zero, vai ficar y ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. Então, a partir daqui, a gente vai jogando na fórmula de Bhaskara, né? Vamos achar que eu sei que quem é A é igual a 1, eu sei que B é igual a menos 6 e sei que C é igual a 5, né? Então, esses pontos, quem seria Bhaskara? Bhaskara seria x igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividido por 2a. Então, vamos só jogar aqui, ó, x ele é igual a quem é b? Menos 6, não é? Então, vai ser menos 6, mais ou menos raiz de b ao quadrado, né? Menos 6 ao quadrado, menos 4, que vai multiplicar a, quem é a? 1 vezes c, quem é c? 5. Tudo isso dividido por 2 vezes a, quem é a? Não é 1, 2 vezes 1. Então, x ele será igual a menos 6 mais menos 6, eu vou ficar mais 6, não é? 6 mais ou menos raiz de menos 6 ao quadrado. É quanto? Menos 6 vezes menos 6? 36, não é? 36 mais, menos, porque tem um menos aqui, ó. Menos 4 vezes 1. E 4 vezes 5, 20, menos 20. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, 2. Então, x ele será igual a 6, mais ou menos raiz de quanto? 36 menos 20, 16, sobre 2. Então, x ele será igual a 6, mais ou menos raiz quadrada de 16 é 4, não é? Dividido por 2. Então, aqui eu já posso encontrar quem seria os meus dois valores de x, ou seja, x, uma linha, seria o que? 6 mais 4 sobre 2. E o meu x, duas linhas, a minha outra possibilidade de x seria 6 menos 4 sobre 2. A partir daqui, você vai pegar aqui 6, usar o mais 4, e depois os 6 menos 4. Então, daria quanto aqui? 6 mais 4, 10, dividido por 2, 5. E 6 menos 4, 2, dividido por 2, 1. Ou seja, os meus valores de x ou ele é igual a 5, ou x é igual a 1. Uma forma de vocês resolverem, não é? Então, a partir daqui, eu tenho dois pontos, né? Ou seja, desse meu y era 0, então, o meu ponto ele seria 5 e 0, ou 1 e 0. Esses seriam os meus pontos desse plano, dessa função polinomial do segundo grau. As coordenadas do vértice, quem seriam esses vértices da parábola, né? Então, se A ele for maior que 0,
a parábola ela tem a concavidade para cima, não é? A gente já viu isso, que se for maior, a concavidade é para cima. Se for menor que zero, a concavidade ela será para baixo. Então, em qualquer caso, as coordenadas elas são menos b sobre 2a, que seria o vértice de x, e menos delta sobre 4a. Então, como calcular o vértice, né, de uma parábola? Vou abrir uma página aqui em branco para me fazer. Então, um exemplo aqui. O vértice da parábola, ele da equação, ele dá y igual a x ao quadrado mais 5. Esse é um exemplo. E ele pede o vértice de x, ele vai pedir quem? Ele pede quem? Os vértices da parábola, que seria o quê? O x do vértice, né? E y do vértice. Então, como se dá? Eu sei que x do vértice, ele é igual ao quê? X do vértice, ele é igual a menos b, dividido por 2a. E o meu y do vértice, ele é igual a delta, né? Menos delta, dividido por 4a. Então, vamos ver quem é b aqui. Vamos separar aqui. Quem seria a? A, nessa função, ela é igual a 1. B, ela é igual a menos 6. E C é igual a 5. Então, eu sei quem é A, eu sei quem é B e eu sei quem é C. E ele pede para mim para calcular os vértices. Eu sei que o vértice de x, ele é menos b sobre 2a. E o vértice de y, ele é y no vértice, na verdade, ele é igual a menos delta sobre 4a. Então, quem seria o x do vértice? X do vértice, ele seria o quê? Menos b. Quem é b, né? Menos 4, menos 6. Então, vai ficar menos 6 dividido por 2a. A não é 1? 2 vezes 1. Então, vai ficar menos por menos, vai ficar mais 6. 2 vezes 1, 2. Ou seja, 3. Então, o meu x do vértice ele é igual a 3. X do vértice aqui é 3. Agora, vamos procurar quem é o nosso y do vértice. Seria o que? Delta. Quem é delta? Para mim calcular delta, como é que eu faço? Delta é o quê? É menos b ao quadrado, não é? É menos, não, é mais. É b ao quadrado menos 4ac. Se alguém tem dúvida, volta lá, viu? No slide passado. Então, anterior, na verdade. Então, b, quem é b? B não é menos 6, então vai ficar com menos 6 ao quadrado menos 4 vezes a, né? 1 vezes 1 vezes c. Quem é c? C não é 5? Então, menos b ao quadrado será igual a 36. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Menos 20, ou seja, 16. Então, a gente encontrou, isso aqui é o nosso delta, né? O nosso valor. Agora, vamos jogar aqui na fórmula, não é isso? Então, o meu y do vértice, ele seria igual a delta. Quem é delta? 16, ou seja, menos 16 dividido por 4a. 4 vezes a. Quem é a? A não é 1? Ou seja, menos 16 por 4, que será igual a menos 4. É isso? Então, o vértice dessa minha função, ela é 3 do vértice o x do vértice, ela é 3 e o y do vértice, ela é igual a menos 4. Então, eu achei o ponto do vértice. A partir daqui, agora que eu já tenho o vértice, que seria esse ponto da concavidade, ou seja, o ponto de origem desse gráfico, na verdade, seria a origem de onde ele vai partir essa parábola. É só procurar aqui quem seria os pontos. Quem seria x? X não é 3, olha. Digamos que aqui. Deixa eu só organizar aqui. Olha, 1, 2, 3. Aqui o 3 do x. E do y não é menos 4? Vamos lá. Vai estar aqui embaixo, olha. 1, 2, 3, 4. Menos 4. Opa, entortou aqui. Então, tá aqui o meu ponto. Meu ponto seria esse.
Aqui seria o meu vértice em x, em 3 de x e menos 4 de y. Essa concavidade, ela seria para cima ou para baixo? Seria para cima. Por quê? Porque o meu x, ele é maior que zero, ó. Então, essa seria a nossa concavidade. A partir daqui, você pode procurar mais valores, tanto para x como para y. E vocês vão saber aonde esse ponto também ele irá passar. Aqui a gente só quer saber o vértice, aonde seria o vértice. Se vocês quiserem saber como esse gráfico se dá, é só atribuírem valores a x, que eles vão encontrar o y e conseguem esboçar o gráfico em todos os pontos, tanto aqui quando vai cortar em x, como em y, qual seria esses pontos. Então, ela vai ter mais ou menos esse formato, gente. Isso aqui é para estar uma parábola, viu? Não tá uma parábola porque eu não sou boa de desenho e nessa mesa ela não é legal de jeito nenhum. Tenho que ter mais práticas. Então, eu sei que aqui seria o meu vértice, o vértice da minha parábola seria aqui. Aqui seria onde iria dar origem a minha parábola. Então, esse vértice, ele determina as coordenações, né? Dessa parábola. Ele vai determinar. Então, eu sei que a partir daqui, eu sei que eu conseguindo calcular quem seria esse meu vértice, a partir dessas duas formas, que o x do vértice, ele é menos b sobre 2a, e o y do vértice, ele é menos delta sobre 4a. Eu sei onde seria o vértice dessa minha parábola. A partir daqui, se eu quiser descobrir outros pontos para o meu gráfico ficar organizadinho, para mim saber onde é que ele vai cortar aqui em x, qual ponto, os pontos de y. Então, é só eu atribuir valores a x. Nessa função aqui, eu vou atribuir valores a x e vou encontrar quem seria o meu y. E a partir daqui, eu vou achando pontos e vou jogando no gráfico. Aqui a gente tem um valor máximo, que até eu já falei, o valor máximo dessa função, que para determinar o ponto máximo e o ponto mínimo de uma função, né, do segundo grau, basta calcular o vértice, que foi o que a gente fez, o vértice da parábola, né, que é o que o x do vértice, ele é menos b sobre 2a, e o y do vértice, ele é menos delta sobre 4a. Aqui um exemplo, também que foi calculado, olha. Esse exemplo aqui, ele diz que y é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Aqui eu já posso, já vejo de cara que a minha parábola ela vai ter essa concavidade para cima, não é? Ou seja, seria o meu ponto mínimo. Quando a for maior que zero, é o ponto mínimo. E quando a for menor que zero, ele é o ponto máximo. Olha, o ponto máximo da minha parábola. Está aqui o meu vértice. Né? Eu sei por quê? Porque se A for maior que zero, ele é a concavidade para cima, ele será o meu ponto mínimo. E A for menor que zero, a concavidade será para baixo, será o ponto máximo. Então, ele deu essa função, eu sei que A aqui é igual a 1, eu sei que B é igual a menos 2, e eu sei que C é igual a 1. Então, para mim achar o x do vértice, seria o quê? Menos B, não é aqui, ó, x do vértice, seria o quê? Menos B sobre 2A. Então, quem seria o meu x do vértice? Menos b. Quem é b? B não é menos 2? Então, vai ficar menos 2 sobre. Quem é a? 2 vezes 1. Ou seja, o meu x do vértice ele será igual a 2 dividido por 2. Que o meu x do vértice ele será igual a 1. E meu y do vértice, quem será? Meu y do vértice, eu sei que ele tem que ser o quê? Delta, né? Sobre 4a, menos delta sobre 4a. Mas como encontrar esse delta aqui? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, quem seria b? B não é menos 2, vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 1. C também não é 1? Opa, vezes 1. Então, delta, ele seria igual a menos 2 ao quadrado, eu vou ficar com 4, menos 4 vezes 1 é 1 vezes 1. 4 vezes 1 é 4 vezes 1, 4, menos 4. Ou seja, o meu delta ele será igual a 0. 4 menos 4, 0. Delta é igual a 0. Então, o meu y do vértice ele vai ser igual aqui a menos 0, né? Sobre 4 vezes a. Quem é a? A não é 1 vezes 1.
Ou seja, o meu y no vértice, ele será igual a menos 0 dividido por 4 será igual a 0. Não é? Então, quem seria o meu vértice? O meu vértice seria o quê? 1 de x e 0 de y. Ou seja, o meu x do vértice ele é 1 e o meu y do vértice ele é 0. Então, esse ponto aqui, ó, ele iria pegar aqui no 1x. Esse seria o ponto mínimo. Não é? Quando A ele é maior que 0, ele é o ponto mínimo. E se A for menor que 0, é o ponto máximo. A maior que 0, ponto mínimo. A menor que 0, ponto máximo. Para vocês saberem aqui por que ele cortou aqui o 2, olha, é só vocês atribuírem valores a essa função aqui e vocês vão ver onde foi que ele cortou. Vamos fazer aqui, ó. Vamos dizer que x ele é igual a 0. Vamos dizer que, não, se x for 0, y será igual a 1. Que é justamente, se x for 0, vamos fazer aqui, x for 0. Onde tiver x, eu vou substituir por 0. Vai ficar o quê? 0 ao quadrado, né? Menos 2 vezes 0 mais 1. 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 0 é 0, então y será igual a 1. Então, eu tenho esse ponto aqui, esse meu segundo ponto aqui, que seria 0 de x e 1 de y, que foi justamente aqui onde ele passou, ó. E se eu quiser saber qual seria o outro ponto, é só eu vou aqui para cima agora. Se eu disser que x ele é igual a 1, quem seria meu y? Y seria igual a 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 1. Então, y é igual a 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes 1 é 2, mais 1. Olha, eu tenho 0 aqui, mais 1. Ou seja, y é igual a 0. Então, eu tenho o meu terceiro ponto, que ele seria o quê? 1 de x e 0 de y, que foi justamente o que a gente encontrou aqui, não é? Então, a partir desse momento, vocês podem ir atribuindo valores e vocês vão encontrando outro ponto. Então, vamos fazer mais um aqui, dizer que x é igual a 2. Se x for 2, y será o quê? 2 ao quadrado. Onde tiver x, eu vou substituir por 2. Menos 2 vezes 2 mais 1. Aqui dá quanto? 2 ao quadrado, 2, ou 4. 2 vezes 2, 4. 4 menos 2 vezes 2, 4, mais 1, ou seja, 1. Então, quem seria esse ponto aqui? Seria o quê? 2 de x e 1 de y. Não é isso? Então, foi justamente aqui, ó, 2 de x aqui. Opa, e 1 de y. Foi justamente aqui onde ele passou, ó. Esse ponto. E a partir daí você vai atribuindo valores a x e vai encontrando os outros pontos. Essa variação do sinal aqui, vocês vão só observar quem seria o seu delta, que é a primeira coisa a ser encontrada, e quem é A, que A a gente sabe que vai estar aqui no x, não é? Então, o A ele tanto pode ser menor que 0, como o A pode ser maior que 0, né? Primeira coisa é observar isso. A segunda coisa, a partir dessa função, vocês vão encontrar quem seria o delta. Delta é o quê? Menos b, raiz de b menos 4ac. Então, quem seria o meu delta nessa função aqui? Eu sei quem é A. A é igual a 1, a gente entende que aqui tem 1. B é 0, né? Porque a gente não tem nenhum número multiplicando por x. Então, B será igual a 0, a gente não tem esse termo. E C é igual a menos 1. É isso? Então, quem seria meu delta? Seria o que? B ao quadrado. Quem é B, né? 0 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 1. Então, meu delta, ele é igual a 4. Então, eu sei que ele é igual a 4. Então, delta, ele é maior que 0, né? Então, meu delta, ele está maior que 0. É isso? Então, vamos ver como é que esse gráfico vai ficar. E eu sei que o meu A também, ele é maior que 0. Né? Ó, porque o A aqui não está positivo, então ele é maior que 0 aqui. Ó, tem 1, 1 é maior que 0. Então, eu tenho essa relação aqui nessa função. Então, aqui eu só preciso saber, né, qual seria o formato. Aí depois eu vou descobrir quais seriam os pontos, quem seria x1 e quem seria x2.
Eu sei que vai estar aqui nessa primeira, ó, porque delta ele é maior que zero e A é maior que zero. Então, a partir daqui eu sei que ele vai tomar esse formato. Ele vai ter a concavidade para cima, porque o A ele é maior que zero. Se o A fosse menor que zero, ele seria a concavidade para baixo. E a partir daqui, eu vou encontrar agora os pontos, né? De x e de y. Aqui também, você querendo fazer o vértice também, para encontrar onde seria o vértice, isso aqui fazer. Procura o vértice da parábola e faz também, mesma coisa. Então, nessa função aqui, quem seria meu x? Ó, x ao quadrado menos 1 igual a zero. Então, x ao quadrado ele será igual a 1. X ao quadrado ele será igual a mais ou menos raiz de 1, não é isso? Vamos ter esse quadrado aqui. Então, x ele será igual a mais ou menos, quem é raiz de 1 é 1. Então, x1 ele será igual a 1. E x2 ele será igual a menos 2. Que é justamente aqui onde ele vai cortar o x, ó. Os pontos que ele vai cortar em menos 1 e em menos 2. E você querendo aqui, você faz o vértice, né? O vértice seria o quê? O vértice de x, ou x do vértice, né? Que é o que eles chamam, e o y do vértice. É só jogar na formulazinha que a gente viu no slide passado e vocês vão encontrar para achar aqui quem seria o vértice dessa parábola. Agora, na equação do segundo grau, esses sinais aqui, né? A gente utiliza bastante a equação, que aqui é maior que, menor que, maior ou igual e menor ou igual, e aqui é diferente. A partir daí, né, utilizando o teorema de Bhaskara, quem seria o teorema de Bhaskara? X igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a. Ou a maioria usa o delta, né, separado, que seria o quê? X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. É isso? Mas quem seria esse delta? O delta ele é igual a b ao quadrado menos 4ac, faz em separado, que foi justamente o que ele fez aqui. Ele achou o delta aqui, que deu essa equação aqui, 3x ao quadrado mais 10x mais 7. E vamos ver quem é A. A não é 3, B, quem é B não é 10, e C. C é 7. Então, a partir daqui, eu sei quem é A, eu sei quem é B, eu sei quem é C. Eu só jogo para mim achar, né, quem seria o meu x1 e quem seria o meu x2. Foi justamente o que ele fez aqui. Ele achou que x1 ou x, duas linhas, x', ele seria igual a menos 1 e que x2 ele seria igual a menos 7 sobre 3. Então, ele sabe onde é que essa parábola vai cortar. Eu sei que ele vai ter a concavidade para cima, porque o A ele é maior que zero. Então, a partir daí eu sei que a concavidade será para cima. Eu sei que ele vai cortar nesses dois pontos aqui em menos 1 e menos 7 sobre 2, que menos 7 vai dar 2, alguma coisa. E a partir daí, se eu quiser saber quem seria o vértice, eu faria o que? O x do vértice e o y do vértice. E eu saberia onde seria o vértice dessa minha parábola, onde seria esse ponto, né? Então, é só vocês voltarem lá, se alguém tiver alguma dúvida entre x e y do vértice, e voltar lá e resolver. Rever lá o último slide.